vamos começar mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos aí seguindo o livro de Mateus na sequência, capítulo a capítulo, versículo por versículo. Já estamos no capítulo 14, atualmente vendo uma passagem muito específica e muito conhecida do Evangelho de Mateus, que aparece também em versões diferentes em outros evangelhos, que é a multiplicação de pães e peixes, né? Nas semanas anteriores, Jesus já pediu para os discípulos apresentarem os 5 pães, os 2 peixes que tinham. Ele pede que tragam até ele, né, aquilo que dispunham, né, os 5 pães e os 2 peixes. E a partir de agora é que vai começar a acontecer o milagre em si, que a gente usa a palavra milagre com licença poética. Na verdade, nós sabemos que aquilo que nós chamamos de milagre nada mais é do que manifestação natural, manifestação divina em nossas vidas, né? Agora, o nosso propósito aqui, e é bom a gente lembrar disso, não é tanto dar uma explicação em torno da ciência psíquica sobre como Jesus fez isso, como Jesus multiplicou esses pães e esses peixes, né? De que técnica psíquica, crística nós estamos falando. Primeiro porque as informações, as elucidações que Allan Kardec dá no livro A Gênese em torno do fenômeno, elas são bem básicas, por se tratar mesmo de obra básica, né? André Luiz, na sua obra, mais tarde, através da psicografia de Chico Xavier, vai trabalhar bastante sobre os bastidores psíquicos em torno, por exemplo, de uma manifestação de efeito físico, né? Que a gente imagina se tratar, né? O caso de materialização de corpos tangíveis, né? Mas como o nosso foco é o entendimento evangélico, ou seja, as noções de vida superior, as noções em torno das leis divinas, nós vamos deixar esse assunto mais técnico para outros oradores, para outras reuniões de estudo, para outras publicações literárias trabalharem. Aqui nós vamos manter o foco no entendimento do sentido espiritual. Aquilo que nós vamos nos apropriar para transformar a nossa relação com o outro. Tá certo isso, gente? Por exemplo, no versículo de hoje, que é o versículo 19, nós teremos o seguinte: após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às turbas. Vamos repetir mais uma vez? Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às turbas. Isso é Mateus 14, 19. Antes de assinalar aqui qual vai ser a palavrinha que nós vamos estudar, que nós vamos refletir sobre ela, né, no seu sentido mais profundo, eu quero comentar 2 aspectos aqui presentes no versículo. Primeiro deles, não sei se vocês perceberam isso ao ler, não sei se algum de vocês teve a curiosidade de ler o versículo antes da reunião de hoje, né? E mesmo aqueles que costumam fazer isso depois da reunião, né? Fazer a leiturinha da passagem do versículo depois da reunião, vocês vão observar essa curiosidade. Jesus toma para si e abençoa 5 pães e 2 peixes, correto? Mas ele repassa para os discípulos distribuírem só os pães. Vocês observaram isso? Olha aqui, eu vou ler de novo. Nunca é demais ler. Ó. Olhou para o céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos. Partiu os pães e deu-os aos discípulos. O pão representa a palavra virtuosa.
o alimento espiritual. O pão representa a palavra virtuosa. Olha, eu estou falando isso nessa passagem. Tá? Nessa passagem. Porque senão a gente vai confundir com outras passagens, né? A divisão, a partilha do pão na última ceia, este é o meu corpo. Então, aquele pão que a gente analisava no nascimento de Jesus, né? Quando via a casa do pão, Belém. Não, cada passagem a gente tem que compreender o sentido espiritual dela em si mesma. Às vezes, se trata de um conceito que atravessa todos os versículos, né? Onde a gente tem muita referência cruzada em torno dele, outras vezes não. Nesse caso, o pão vai representar a palavra virtuosa. A palavra que edifica, a palavra que anima, a palavra que orienta, a palavra que constrói, a palavra que consola. Tá? Mas o peixe, por ser aquele serzinho vivo, que nada, né, nas profundezas do lago de Genezaré aqui, ele representa a vida virtuosa. A vida virtuosa. A vida em si. A virtude verbal, a virtude contida no verbo, você consegue transmitir, repassar. Mas as suas conquistas espirituais, olha que interessante que eu vou falar. E também não confundam isso com exemplo de vida, que é outra coisa. Estou dizendo, as suas virtudes espirituais, você não consegue transferir para outro. É intransferível. Vamos entender isso melhor? A dona Tatiana é extremamente paciente. É uma pessoa extremamente paciente, serena e calma. Essa é uma virtude, uma qualidade dela. A gente que convive com ela sente isso mesmo, né, gente? Não adianta ela negar que a gente sente isso. Ela é paciente. Não é à toa que trabalha com criança. Paciente, serena e calma. E às vezes ela tem um familiar ou um colega de trabalho que é extremamente agitado, nervoso e ansioso. Por mais que ela goste dele, que ela ame ele, ela consegue pegar lá 300 gramas de paciência e de calma, amassar, fazer um bolinho, entregar para ele, ele comer e ficar igual ela? Isso é possível? Não é. O máximo que ela pode fazer é ser quem é próximo dele. E o exemplo dela, a vida dela, funcionar como um estímulo a que ele construa a virtude dele, em si mesmo. A virtude que brotar dele não é a da Tatiana que ela transferiu. É dele. Então o pão se reparte. O ensinamento, o conhecimento, a sabedoria, a experiência de vida, isso você compartilha. Agora, a virtude viva, não tem como. Não tem como. E isso é um negócio que a gente fala direto para as mães, viu? A mãe, ela angustia, ela sofre, porque por que o meu filho não é do jeito que eu e o pai dele, do jeito que eu e o pai dele somos? Por quê? Porque isso não é uma coisa que se transfira por osmose ou pelo leite materno, não é. Entenderam? Você dá conselhos, você dá orientações, você conversa, você torna-se um estímulo vivo, mas a conquista de virtude é um trabalho pessoal dele. Nós começamos por aí só para dizer porque o que os discípulos vai distribuir aqui é só pão. Ah, Luiz, mas Jesus não multiplicou os peixes? Tá. Uma coisa é o fenômeno, já volto a dizer o que eu falei no início, uma coisa é o fenômeno em si, para matar a fome do povo naquela tarde, o efeito físico,
Outra coisa é o que está escrito, o texto em análise, entenderam? No fenômeno físico, mediúnico, de multiplicação de pães e peixes, lá, Jesus transformou 5 pães e 2 peixes num banquete. Todo mundo comeu. Nós aqui, nós estamos analisando o quê? O texto. A obra de Mateus. O escrito de Mateus. E Mateus teve esse cuidado, ele ou um dos copistas, né, dos adensadores, teve esse cuidado inteligente de omitir a distribuição de peixes e só mencionar a distribuição de pães. Qual que era o objetivo dele? Dizer isso. A sabedoria cristã se compartilha. O exemplo de vida como estímulo ao crescimento alheio se compartilha. Mas a virtude conquistada, essa, você não consegue transferir. Segundo o Emmanuel, as conquistas da reforma íntima, elas são íntimas e intransferíveis. Tá certo? Tá claro isso? Bom, o que mais que nós vamos conversar aqui que eu acho importante dizer para vocês? Pedir que a turba se aquiete sentando na relva. Ninguém se torna receptível ao pão da vida, à sabedoria cristã, se não tiver quieto, calmo, sereno. Então, gente, aqui vai um outro conselhozinho. Se você perceber que alguém está muito nervoso na hora, muito irritado, não é hora de aconselhar. Não é hora de conversar. Não é hora de dar conselho. Porque o outro está pilhado. Vocês concordam? Primeira vez que eu fui parar no hospital com dor de coluna, eu urrando de dor, o médico chega perto de mim, ele não perguntou meu nome e começa a me dar o sermão do você precisa perder peso e fazer exercício. Falei, não, para com isso, mete Novalgina aqui no meu braço. Vai, cadê meu opioide? Alivia minha dor primeiro, ué. Você com dor e o outro... Não é hora. O outro está em desespero, o outro está aflito, o outro está ansioso, o outro está irritado, o outro está ressentido. Deixa ele acalmar. Na hora que ele estiver calmo, assentado na relva, agora vamos distribuir o pão. Agora vamos conversar. Agora eu vou aconselhar. Tá claro isso? Podemos avançar? Outra coisa, olha o que Jesus faz. Antes de distribuir o pão, ele olha para o céu e abençoa o pão. Pão é pão. Pão pode ser alimento saudável, fresquinho, gostoso. Pão pode ser duro, mofado, amassado pelo diabo. Como a palavra. A palavra ela pode ser abençoada pelos céus antes de partir para o mundo, ou ela pode ser pisada pelo demônio antes de partir para o mundo. Com o verbo você reergue ou você destrói. Você salva ou você aniquila. No caso, o verbo de Jesus, a sabedoria de Jesus, que ele ia repassar para os discípulos, antes de repassar para os discípulos, ele a abençoa, ou seja, ele edifica, ele qualifica o que vai dizer sempre que vai dizer. Como ele abençoou o pão antes de distribuir entre os discípulos. E aí o último tópico que eu queria analisar com vocês, já para engatar aí na palavrinha escolhida, é a seguinte.
Jesus não distribui o pão direto para a multidão. Entenderam? Existe aí nesse versículo, e nós vamos explorar justamente isso, um fluxo operatório, uma dinâmica de distribuição. De Cristo para discípulo, de discípulo para a multidão. Por quê? Porque o verbo puro, a sabedoria partida das altas esferas superiores, ela exige do elemento que a acolhe um regime de disciplina, de renúncia, de abstenção de uma série de coisas, de comprometimento que só o discípulo tem. A multidão não tem. Entenderam? O discípulo acolhe a bomba, vamos dizer assim, o peso da face de Deus, processa, trabalha aquilo, transforma em vida vivida e transforma em palavra dita. A língua dos anjos e a língua dos homens. E em seguida ele começa a compartilhar aquilo com quem não está preparado para ter a disciplina e o estilo de vida que ele, discípulo, tem. Quantos nós temos aqui hoje? Vou até 18. É 18, não é 180. E nem 1.800. E mesmo se eu considerar o canal, hoje somos 10 mil inscritos lá no canal. É 10 mil, não é 100 mil nem 1 milhão. Entenderam? Então, primeiro, um grupo mais comprometido, mais disciplinado, mais dedicado, mais disposto a renunciar e a sofrer pelo evangelho, acolhe a sabedoria e depois sai distribuindo isso para aqueles que admiram o evangelho, mas à distância, sem maior comprometimento. Então, se na minha casa tem 4 pessoas e a única pessoa da minha casa que senta para escutar o humildinho sou eu, é porque sou eu que tenho que acolher. Porque sou eu que tenho que renunciar ao passeio da quarta-feira, ou da terça-feira à noite, ou do sábado à noite, para sentar e assistir. Sou eu que tenho que perdoar uma ofensa que alguém me fez há 20 anos atrás. A exigência vai recair sobre mim. Da turba não se exige nada. Tá? A turba se conforta, se consola e dá esperança. Quem recebe diretriz, quem recebe orientação de vida consagrada ou de vida sacrificial é só discípulo. Tá? Então, de Jesus para o discípulo, e aí o discípulo tem esse compromisso de espalhar para a multidão. A multidão do meu lar, a multidão do meu emprego, a multidão da minha casa espírita, a multidão da minha rua, a multidão da minha rede social. Entenderam isso? Por isso que a palavrinha que eu vou pôr em destaque aqui é discípulo. Eu já pus ela em destaque há muito tempo atrás, viu? Há vários minutinhos atrás, naquele trechinho, vocês vão lembrar disso, em que Jesus trabalha com o nome dos 12, lembram disso? Nós estudamos isso lá atrás, vamos voltar hoje
com outra leitura, com outro entendimento e outra análise. Nós vamos ver outros aspectos. Tá? E nós vamos focar bastante na questão do discipulado espírita. Eu quero focar nisso. A missão do discipulado espírita na partilha, na distribuição do pão da vida, da sabedoria cristã que a gente recebeu da boca de Jesus, das mãos de Chico Xavier, do cérebro de Allan Kardec. Tá bom? Então, a primeira lição que eu vou destacar aqui para a gente analisar esses discípulos está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 4, intitulado Missão dos Espíritas. Tá? Esse é um texto do Erasto. Missão dos Espíritas. Eu separei alguns trechinhos, mas olha, nós vamos fazer um miudinho dentro do miudinho, né? Nós usamos o texto do Erasto para fazer o miudinho do versículo, mas para poder entender o texto do Erasto, nós vamos fazer miudinho do texto dele. Então vamos começar sem pressa, hein? Ó, não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Começa assim o texto. Essa é uma referência ao Pentecostes, ao evento de Pentecostes, né? Pentecostes, né? A festa de Sukkot, né? Ela Sukkot ou Shavuot? Acho que é Shavuot. Ela acontece na tradição judaica, né? Ela acontece após a Páscoa, coincide com o Pentecostes católico, que a gente conhece, mas nessa ocasião é relatado em Atos dos Apóstolos aquele episódio em que os discípulos estavam reunidos, né, pós-crucificação de Jesus, e aí a boca deles se abriu e o entendimento se abriu e eles falaram em línguas, em vários idiomas, e foram entendidos por todos os povos, aquela narrativa toda do Atos dos Apóstolos. Lá menciona isso, né, que labaredas, línguas de fogo, chamas, né, volitavam em torno da cabeça dos discípulos. Né? É lógico que se trata de uma manifestação de efeito físico, da influência das altas esferas sobre o psiquismo dos discípulos, que passariam então a ser porta-voz, arautos, dessas altas esferas. Então aqui se faz referência a essa passagem. Nós espíritas atuamos sob a influência das altas esferas. Seja na oratória convencional, que é aquela que se dá no salão, que é aquela que eu faço uso agora, por exemplo, seja a palavra dita no cotidiano, porque todo mundo aqui conversa em casa, todo mundo aqui conversa no serviço, todo mundo aqui conversa no centro espírita. E todas as vezes que a gente abre a boca, a gente pode abrir a boca sob a influência do bem ou do mal. Não é? Então, aqui o Erasto começa dizendo, quando vocês forem abrir a boca para falar, e vocês sentirem que aquilo que deve ser dito será dito para edificar, para construir, para reerguer, para confortar, para consolar, para fortalecer o coração alheio, não temam. Vocês, como eu, não falarão sozinhos. Não falarão sozinhos. Então, meu filho chegou 3 horas da manhã bêbado. E tinha dirigido. Sou pai. Ele falou para mim que ia pegar o carro para passear com a namorada, eu deixei, que ele tem carteira, sabe dirigir, mas ele voltou bêbado. E voltar tão tarde nem é problema. Isso às vezes volta até do trabalho tão tarde.
mas voltou alcoolizado, dirigiu alcoolizado. Eu tenho que falar com ele. Vou esperar ele acordar. Não é assim? Ele vai acordar com ressacão, eu vou manjar. Ver se ele tá nervoso, ver se ele tá bravo, ver se ele tá receptível. Eu vou ver se ele está sentado onde? Na relva. Não é? Aí eu senti que bateu aquela ressaca moral, ele tá de farol baixo, não é assim? Tá cabisbaixo, tá tristonho, tá quietinho, muito educado. Porque geralmente quando os outros fazem o que não presta, fica uma seda, né? Aí eu falo, então é agora. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou buscar o pão das mãos de Jesus. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o pedaço de pão que eu vou ter que distribuir. Vou pro meu quarto, pego o livro Pão Nosso, pego o livro Fonte Viva, pego o livro Vinha de Luz, faço uma prece, abro, saiu a lição, leio a lição, aí saiu a lição. Educação dos filhos, compromisso dos pais, é sempre assim, né? O filho pródigo. Aí leio a lição, olho para o céu e abençoo o pão que eu recebi das mãos do Cristo. Aí levanto lá, meu filho, vem cá, vamos conversar com a mãe, vamos conversar com o pai, vem cá. E repasso para ele a fatia do pão da vida que eu recebi de Jesus. Do Cristo para o discípulo, do discípulo para a multidão. Não tenho medo nessa hora. Ai, será? Como é que vai reagir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou travar? Será que eu vou me alterar? Se você fez esse processo de bênção, se você abençoou a ideia a ser transmitida antes, não tem mais. Por quê? As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Continua. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Aqui eu quero destacar que a gente não é escolhido de Deus para ter privilégios. Ao contrário. Porque se na hora o menino tiver com boa sintonia e ele ceder à influência de um espírito perturbado e partir para cima do pai ou da mãe, você vai apanhar em nome de Jesus. Você foi o escolhido para pôr a cara a tapa. Você foi o escolhido para estar ali. E qualquer reação negativa que advir desse processo vai recair no seu lombo. Isso é ser um escolhido do Cristo. Você foi escolhido para falar em nome de Jesus. Logo, se o que for dito não agradar a multidão e ela jogar tomate, ovo, choco, é na sua cabeça que vai cair o tomate, o ovo, choco. Então os espíritos dirão, não tem mais. Os ovos podres e os tomates velhos estão sobre vossas cabeças também, além das línguas de fogo. Sois os escolhidos de Deus, os discípulos. É chegada a hora em que deveis sacrificar às suas propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ou escolhidos de Deus. Eu fui escolhido por Deus para quê? Para sacrificar hábitos ruins, trabalhos que tenham repercussão só na minha vida, ou seja, o trabalho que só me diz respeito, e as minhas ocupações fúteis. O discípulo de Jesus vai ter que combater hábitos ruins. Ele não pode conviver com eles, não comodamente.
O discípulo de Jesus não vai poder trabalhar 18 horas por dia para ganhar dinheiro, dedicar toda a vida à carreira profissional para multiplicar a fortuna, porque o tempo dele tem dono. Ele vai ter que aprender a viver com o necessário para que a exigência menor de consumo também reflita numa exigência menor de produção, de riqueza. Para que sobre tempo para ele fazer o quê? Trabalhe de graça em favor do outro. Ele foi escolhido para isso. Isso é ser escolha de Deus. E ocupações fúteis? Programa de televisão vazio, sem conteúdo. As horas ociosas na rede social falando da vida alheia, da vida da celebridade. A conversa fiada com o vizinho no portão sobre o vizinho da frente. Entendeu? Ele foi escolhido para sacrificar isso tudo. Ele tem uma vida consagrada. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Então, certamente, o verbo cristão vai causar desconforto. Vai ser o pisão no calo. O outro encarnado, ou os desencarnados, que manipulam a encarnação deste, vão se incomodar com aquilo que for dito. E a reação hostil vai ser inevitável. Não que eu deva persistir na condição de chato. Porque a gente fala uma vez. Mas pode ser que eu não deva falar a segunda, porque já na primeira houve uma reação hostil. Que recairá sobre o discípulo que abriu a boca em nome de Jesus. Mas, ide e proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Culto do bezerro de ouro, nós já falamos aqui 1000 vezes, né? É o politeísmo contemporâneo, a idolatria da modernidade. É o culto ao Black Friday que está chegando, né? Quando passar no canal, no YouTube, já vai ter passado, acho, o Black Friday. Ou não, né? Que existia com o negócio, né? Até o Natal. Então, é o culto. Notem bem, não é comprar uma coisa e outra no Black Friday. É o culto. É o cara que, olha Black Friday! Toma café de frente ao computador, né? Vocês lembram do Senhor Volante, aquele desenho do Pateta, da Disney? O Pateta, quando ele senta no volante, ele se transforma. Tô doidão lá. É o rato de Black Friday, né? O sujeito calma e senta no computador. Vamos comprar. Ou então vai para a porta do magazine, da loja, né? Da loja de departamento. Vai lá para a porta e disputa a tapa o jogo de jantar. Não dá. Não tem como. Se você é discípulo e está comprometido a proscrever, vocês sabem o que é proscrever? Banir. Tirar da vida do ser humano. Quebrar. Partir ao meio. Que nem Moisés, o bezerro de ouro, eu não posso cultuar junto. Não posso. Culto ao bezerro de ouro é algo próprio da multidão, admissível na multidão. Mas Moisés e Arão não cultuaram o bezerro de ouro. Os dois, receberam o pão da vida no Sinai, no topo do monte,
e repassaram para a multidão. Eles ensinam. E continua o Erasto. Finaliza o Erasto. Mas atenção. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. É genial essa frase. Para mim, é a mais genial do texto. Sabe por quê? Primeiro, ele fala assim: já repararam, já perceberam que tem muito discípulo que deveria estar distribuindo pão para a multidão, mas que desertou? Que está ali, presente, mas sentou na relva junto com a multidão? Ou seja, ele continua frequentando a casa espírita, continua tomando passe, continua lendo livro espírita, mas aquele comprometimento de discípulo ele não tem mais. Ele é passivo em relação ao pão da vida, a palavra cristã. Ele é passivo, ele só recebe. Ele não compartilha mais. Porque para compartilhar tem que ter disciplina. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. Aí em seguida o Erasto pega e fala assim: olha que genial. Reparai o vosso caminho. Tá, você já reparou que tem discípulo assim. Desertor. Mas você já se reparou se você é um deles? Ótimo, você já sabe que tem discípulo que deserta. E você está atento para o seu envolvimento, o seu grau de comprometimento com o evangelho? E você? Está só no ambiente? Ou está partilhando o pão com a multidão? Essa é a mensagem do Erasto. Hoje nós vamos trabalhar com 2 textos só. Esse primeiro, que a gente explorou até aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, e tem 4. E agora nós vamos para o livro Boa Nova, explorar novamente, mas com outra abordagem, um texto que a gente explorou lá atrás, quando a gente começou a estudar sobre os discípulos. Eu estou falando do texto Os Discípulos, do livro Boa Nova. Então, Boa Nova, de Humberto Campos, o capítulo 5, Os Discípulos. Em que Humberto Campos começa a dizer assim: de conformidade com a narrativa de Mateus, isso que é aquele trecho que a gente já estudou aqui, eu não me lembro agora o capítulo que foi, acho que capítulo 10. Acho que era o capítulo 10. De conformidade com a narrativa de Mateus, nas recomendações iniciais do Messias, aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Então, Humberto Campos começa a dizer o seguinte: conforme o Mateus narra, Jesus, em algum momento, reuniu os discípulos e repassou para eles normas de ação para o trabalho que eles iam realizar em nome do Evangelho, para o trabalho de distribuição do pão. Norma é lei. Né? Quem fez direito aí, não é assim, dona Joana? Norma é lei. É regra. Ó, é discípulo? Vai pegar o pão da minha mão e sair distribuindo com a turba? Mas tem regra para isso. Quem abraçar esse compromisso vai ter que seguir a regra. Ou desertar. Ou sentar na relva. Sabe aquele sujeito que promete que vai te ajudar na festa? Não, faz uma festinha lá, eu te ajudo. Eu vou para te ajudar. Aí chega lá no salão, em vez de te ajudar, receber os convidados, distribuir o salgadinho, abrir o refrigerante, ele pega e senta na mesa e vai comer com os convidados. Você já viu? Não tem gente assim? Você fala assim, danadinho, falou que ia me ajudar, tá lá curtindo a festa. Ou então, aquele menino que fala assim, mãe, compra um cachorrinho, eu quero tanto cachorrinho. Aí a mãe fala para ele, mas cachorrinho faz cocô, cachorrinho tem hora para comer, cachorrinho tem que tomar banho, escovar.
Aí a mãe compra o cachorrinho. Quem é que vai fazer isso tudo? A mãe. Sobra para a mãe. Porque o outro prometeu que ia ajudar, mas não ajudou nada. Ele adora passear com o bichinho. Botar no carro para passear. Mas na hora de limpar o cocô... Então Jesus está alertando para os discípulos. Vocês reencarnaram com um compromisso. Tem uma regra a seguir. Vocês vão abraçar isso comigo ou vocês vão sentar na relva e só curtir? E aí ele começa a passar essas normas de ação. Ele começa dizendo assim, Cristo: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levado pelos interesses fáceis e inferiores. Toda a gente que Jesus está falando aqui é o quê? A multidão. Não tomareis o caminho fácil da multidão. A vida boa da multidão. Tem uma mensagem do Jair Presente, psicografia do Chico Xavier, que eu adorava levar ela para estudar na mocidade, na juventude espírita, quando eu coordenava a moçada. Talvez a tia Adriana lembra disso. Se chama Domingo de Sol. O título da mensagem é Domingo de Sol. E é uma mensagem, Jair Presente, Augusto César, né? Eles sempre escrevem para jovens, né? E o Jair Presente, ele incorpora um trabalhador espírita que no domingo de sol, ao invés de ir para o clube, foi para o centro, porque ele tinha uma tarefa. E ele termina a mensagem mais ou menos, estou parafraseando, dizendo assim: fique você com o seu domingo de sol, porque eu tenho alguma coisa que me faz mais feliz. Então, domingo de sol, vamos falar lá da casa de Eurípides Barçanufo, né? A nossa casa aqui, do Mildinho. O domingo de sol à tarde, para muita gente, é a beira da piscina no clube. O domingo de sol, para os tarefeiros da casa de Eurípides, é em volta de um latão de comida, preparando alimento para distribuir para quem tem fome. Não é assim, Adriano? Sábado à noite, né? Sábado à noite, para muita gente, é balada, é festa. Para muitos tarefeiros, o sábado à noite é sair com marmitex distribuindo alimento para o morador de rua. A quarta-feira à noite, para muita gente, é sentar no sofá para ver novela. Para gente, é escutar o gordo comédia falar, sem parar. Vocês viram que eu pratico uma autogordofobia, né? Mas é para eu não me esquecer que eu preciso fechar a boca. Então, para muita gente, é lazer. A vida é um grande lazer. A vida é tranquila. Mas para o discípulo de Jesus, não. Tem que haver renúncia. Por isso ele continua dizendo assim: também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: falar mal dos outros é bom, não é? Dá um trem bom, não é? Sentar para falar dos outros. Oh, você viu fulano? Você viu ciclano? Sentar na mesa do bar para falar mal do político, falar mal do jogador de futebol, falar mal do artista da televisão, falar mal do vizinho, falar mal do parente. Tem gente que gosta de falar mal. O discípulo do evangelho, ele pode até falar mal de alguém sem ver. Sabe o que é esse sem querer querendo do Chaves, né? Ou então, me escapuliu, né, assim? Tem a personagem na novela Pega Pega, eu assisto novela Pega Pega, eu adoro, que ela fala assim: pulou da minha boca. A personagem da novela. A gente pode até falar isso: desculpa, Jesus, pulou da minha boca.
desculpa. E arrepender, né? Agora, o que não pode, é admissível mais, é transformar a maledicência em entretenimento, em lazer, em esporte. Os hebreus chamavam de Lashon Hara. Sabe qual que é a tradução de Lashon Hara, Djelma? Boca maldita, boca do inferno. Sabe? É aquela boca que quando abre é só para falar mal de alguém. Não dá. É o que Jesus está chamando aqui de discussões estéreis. Ou brigar, discutir com alguém, ou falar mal desse alguém pelas costas. E ele continua. Lembrem que eu estou apresentando aqui para vocês aquilo que Jesus chamou de normas de ação. Isso aqui é regra a ser seguida. Continua o Cristo. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Versículo de hoje. Jesus entrega o pão para os discípulos de graça. Então, esse compartilhamento tem que ser de graça. Agora, eu quero fazer uma observação nesse de graça, que eu tenho certeza que muita gente está pensando na questão do dinheiro, né? As moedas de troca, né? Tem um livro do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que eu estudo muito, que se chama Economia das Trocas Simbólicas. Há vários tipos de trocas, há vários tipos de moedas. O elogio, a bajulação é uma moeda de troca. A posição de domínio dentro de um grupo, de um campo, é uma moeda de troca. A liderança é uma moeda de troca. Então, eu não posso barganhar com esse pão da vida. Eu não posso usar ele como moeda de troca para receber em troca alguma coisa que eu queira. A submissão de alguém, o elogio, o aplauso, a bajulação do outro. Não posso. É de graça, é de graça. Eu não posso ganhar nada com isso, a não ser a aprovação da minha consciência. Se eu ganhei alguma outra coisa além da aprovação consciencial, então houve algum gênero de barganha, já não foi de graça. Ó, e continua o mestre. Agora ele vai falar de matéria mesmo, viu? Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Agora o Cristo está falando de ganho material ou de ostentação material, que são duas coisas diferentes, mas que representam um mesmo motivo de queda. Aquele que ganha algo material como serviço de divulgação do evangelho, ou com qualquer outra coisa parecida, viu, gente? Porque às vezes a gente maqueia com outro nome, com uma outra coisa, mas é a mesma coisa. É o que você nasceu para distribuir de graça. Esse é um caso. E tem um outro caso, que é o sujeito que o conforto vem de outras atividades, da vida profissional, de uma herança, mas não há necessidade dele ostentar isso. Não há necessidade dele esbanjar isso.
dele incomodar ou atiçar a cobiça alheia com isso. Então, vista-se da maneira mais sóbria, mais modesta, mais simples. Eu estou falando de roupa só, mas isso vale para casa, para o carro. Seja modesto, seja simples. É disso que Jesus está falando aqui. Isso como norma de ação. Continuando. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, o pão, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Ele está falando do versículo de hoje. Então o discípulo começa a distribuir o pão. Aí chega um e fala assim, não, tô sem fome hoje, não tô bem, não quero pão não. Ah, mas você tem que comer, porque Jesus mandou distribuir. Ou é pão de Jesus, tem que comer. Mas eu não quero, não tô afim, não tô interessado. Ah, mas você não vai fazer essa desfeita para Jesus. Porque mineiro é assim, né? Pessoal, viu, Éder? O Éder já viu isso aqui em casa, né, Éder? Você vai na casa do mineiro, se você não sair de lá passando mal de tanto comer, o mineiro não está satisfeito. Come mais um cadinho, não é assim? Come mais um cadinho. Falar um negócio pra vocês não vão tomar café da tarde com a dona Joana e o seu Ademo lá no sítio, vocês saem de lá passando mal. É canjica, é bolo, é biscoito. Dá mais um cadinho, não é assim? Aí é etiqueta. A pessoa, mesmo que ela esteja passando mal de tanto comer, ela se sente o quê? Lisonjeada. Nossa, eu não tô afim de comer mais não, mas ele tá falando com tanto amor que eu vou comer. Isso só vale para comida. Porque quando o assunto for conselho e orientação espiritual, não cometam esse erro. Sabe por quê? Quando você quer enfiar goela abaixo o evangelho na vida daquele que não está afim, você se torna uma pessoa desagradável, menos simpática, pegajosa. Isso denota até uma certa prepotência sua. Como assim você não vai acatar o meu conselho? Não é? Agora, se o outro for digno de receber, o que é digno de receber? O outro quiser. A dignidade vem desse querer. Jesus dizendo ao céu de Jericó, que queres que te suceda? E ele respondendo, que eu veja. Ali ele se mostrou digno, ele quer. O outro quer ouvir uma boa palavra, o outro quer receber um conselho, quer receber uma orientação, quer ser consolado e confortado. Pronto, ele é o digno. Ah, esse então, aí você faz seu serviço. Barba, cabelo e bigode. Aí você põe ele de pé. Ele quis. Ó. E se não, né? E se for o contrário? Aí vem o conselho próximo de Jesus. Conselho não, né? Norma de ação. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Vamos com calma aqui. Primeiro, casa é mente.
Se uma casa não quiser te receber, estou falando com meu filho e ele está inquieto assim. Ai, ai. A casa não quer te receber. Você vai continuar ali batendo na porta, tocando o interfone? Não quer abrir a porta da casa para você. Não quer esse pedaço de pão. O que você tem que fazer? Aí Jesus dá orientação. Sacudi o pó de vossos pés. Na tradução do Evangelho, muitas traduções, o pó de vossas sandálias, não é assim? O que é isso? O pessoal confunde tudo, porque tem uma passagem, né, da Carlota Joaquina, que era esposa do Dom João VI, diz que quando ele terminou o período joanino aqui e ela teve que voltar para a Europa, ela tinha tanto ressentimento do Brasil que ela pegou o tamanquinho dela, bateu na beira do navio e falou assim, ela é espanhola, né? Dessa tierra, eu não quero nem o pó. Eu não quero nem o pó. Quer dizer, esse bater a sandália na beira do navio, não quero nem o pó, denota justamente o contrário, é ressentimento, né? Eu não quero levar nada daí. Não é isso. Não é isso. O que a passagem diz é Jesus, olha, pé é sentimento, não é? O que é a poeira, no caso? Mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Isso é poeira, isso é pó, isso pertence ao mundo. Não deixe isso grudar nos seus pés, não. Não deixe isso agarrar no seu coração, não. Sacode o pó, deixa isso para lá. Sai de lá sem mágoa. Ah, eu fui falar com meu marido, né? Ele tampou o ouvido assim, que nem criança. Ai, tomei um ódio, uma mágoa. Nunca mais falo com ele. Fui falar com um irmão meu, dar um conselho, ele falou assim, ó, cuida da sua vida. Nunca mais aconselho ele. Por mim, ele pode afundar na lama que eu não falo nada. Magoado, ressentido, tem pó nos pés. Entendeu? Não pode. Eu bato na porta uma vez. Vou contar uma história para vocês. Acho que todo mundo aqui, ou a maioria das pessoas, já receberam um testemunho de Jeová, né? O pessoal do Testemunho de Jeová, eles visitam as casas vendendo os livrinhos da religião, né? Eu era o menino da banca, né? Aqui em Uberaba. Durante muito tempo eu fui o menino da banca. Os mais antigos vão lembrar disso, né, tia Adriana? O meu primeiro emprego foi vendendo livro espírita, vejam só. Eles queriam pegar o demônio aqui a laço mesmo. Aí meu pai foi lá na livraria espírita Emmanuel aqui, chegou pro administrador, né? Falou assim, arruma emprego pro meu filho. Aí eu fui trabalhar numa banca, uma banca de revista mesmo aqui em Uberaba, ainda tem lá na Praça do Correio. E fui vender livro espírita, né? Aí um dia parou uma senhorinha, ficou olhando para os livros assim. Acho que ela viu muitas capas com o nome de Jesus, né? Jesus, o Evangelho. Aí ela me perguntou, tem um livro do... Não sei, eu não me lembro, mas foi há 20 anos atrás, né? Do reverendo ou pastor fulano de tal, não me lembro. Aí eu vi que ela achou que era uma banca de livro cristão, mas não entendeu que eram livros espíritas. Né? Aí eu falei para ela assim, senhora, aqui é uma banca de livros espíritas. Aí ela fez uma cara de espanto, assim. Mas eu tô vendo tanto Jesus aí. Eu falei, porque Jesus é nosso mestre amado. Aí ela virou para mim, você gosta da palavra do Senhor? Eu falei assim, eu amo a palavra do Senhor. Eu tinha uns 20 anos. Aí a gente começou a bater papo. O nome dela era Dona Ruth.
E essa mulher encostou assim, tinha uma mesinha, né, tia Adriana? Ela encostou na mesinha assim, mas nós tivemos um papo tão bom, um bom tempo, assim, acho que 1h30 de papo sobre o Evangelho de Jesus. Que coisa maravilhosa. Aí, nesse papo, ela me contou uma história que é o símbolo disso aqui que eu estou dizendo para vocês. Ela falou assim, Dona Ruth, o pessoal às vezes não recebe muito bem vocês, né? Quando vocês estão em missão na rua, vendendo as revistinhas. Isso assim eu já tinha comprado as revistinhas. Ela não comprou meus livros, mas eu já tinha comprado umas revistinhas dela, feliz da vida. Aí ela falou assim: ah, meu filho, eu vou te contar um que me aconteceu uma vez. Eu tava com um guarda-pó. Ela falou guarda-pó, um casaco, né? Alguma coisa assim. E a pessoa bateu a porta com tanta força depois que me atendeu, e eu disse que eu estava em missão pela igreja. Ela bateu com tanta força que a ponta do meu casaco ficou presa na porta. Aí eu pensei, essa pessoa está encolerizada, está irada. Se eu bater na porta dela de novo para ela abrir e soltar meu agasalho, ela vai ficar mais nervosa ainda. Aí eu fiquei lá, sabe, meu filho? Mandei os irmãos seguir e fiquei lá. Não, uma hora ele vai sair por algum outro motivo, né? Aí na hora que ele abrir a porta, eu saio. Eu falei, e aí, dona Ruth? Ela falou assim, menino, e não é que ele acabou comprando os livrinhos que eu estava vendendo, me recebendo bem, porque quando ele abriu a porta e viu que eu estava lá por esse motivo, acho que ele ficou comovido e me recebeu. Depois o rapaz foi sair por outro motivo. Quando viu a situação, o coração se enterneceu, se arrependeu do que tinha feito e recebeu ela. Tudo porque a dona Ruth não tinha guardado pó nos seus pés. Dona Ruth, não me esqueço dela. Testemunho de Jeová. Jesus abençoe ela onde ela estiver. E para a gente poder encerrar, a orientação do Cristo aqui, finalizando, diz assim: o que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Olha o versículo de hoje aqui. Entenderam? O que você aprende na reunião de miudinho entre 19 pessoas, agora somos 19, entre 19 pessoas, depois você distribui isso em forma de palavra sã, de palavra de bênção, para mais 200, 300, 500 pessoas com quem cruzar o seu caminho. Encarnado ou desencarnado? Eu prefiro que seja encarnado. Que eu morro de medo de ver espírito. E aí, o Cristo encerra dizendo: trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Que coisa maravilhosa! Não tenha medo de ninguém te magoar, ninguém te ferir, ninguém te ofender, ninguém te odiar. A única coisa que não pode acontecer é você envergonhar a insígnia do Evangelho: Deus, Cristo e caridade. É a única coisa que não pode acontecer. Nós só nos diremos derrotados quando falharmos com o comprometimento assumido. Quando decepcionarmos a confiança que os espíritos depositaram na gente. E agora fechamos mesmo. Empregai-vos no amor do Evangelho. E qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus.
empregai-vos no amor do Evangelho. O nosso emprego é o Evangelho. O que a gente faz para ganhar dinheiro e comprar comida é o nosso bico. Aquilo que você vai fazer, viu, Adriana Mello? Lá na prefeitura, aquilo é o seu bico. Aquilo é umas horinhas que Jesus te libera para você não ser pesado para ninguém e pagar suas contas com honestidade. Mas o seu emprego é o Evangelho. Porque a atividade profissional, ela começa quando você passa o ponto para entrar e termina quando você passa o ponto para sair. Mas e a vivência do Evangelho? 24 horas, porque você vai dormir, o corpo repousa, mas o espírito continua em atividade, pregando o Evangelho. Não de uma maneira proselitista, confessional, mas de uma maneira natural e espontânea. Ou seja, tudo que eu falo, tudo que eu digo, o bom dia que eu dou na firma quando eu chego é um bom dia cristão, porque é carregado de energia boa, de bem-querer. Tá certo? Vamos repartir com a turba o pão sagrado que recebemos das mãos abençoadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Até semana que vem.